Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a cruz de Cristo, né? Nesse tempo de celebração de Páscoa, assim como a gente faz no Natal, ali 2, 3 domingos antes, aquele tempo de festa de Natal, a gente fala sobre Jesus nascendo, fala sobre Isaías, né? Fala sobre todas essas coisas, e hoje eu quero falar, né, sobre essa cruz de Jesus. Jesus disse que nós precisávamos e precisaríamos tomar a cruz para segui-lo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, do versículo 18 até o 27. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 18 até o verso 27. E espero que todos estejam aqui. Para quem não for viajar no período de Páscoa, né, nós vamos ter, né, um culto muito abençoado à noite, né, as crianças estão ensaiando, os jovens estão ensaiando, vamos ter cantado, o pessoal vai cantar, vamos fazer teatro, né? E domingo de manhã a gente quer fazer, né, o nosso culto às 8 horas da manhã e depois fazer o nosso café da Páscoa aqui, então esteja preparado para estar com a gente, né, nesse tempo de celebrar a vida de Jesus. Foi para isso que ele veio. Lucas 9, verso 18. Certa vez Jesus estava orando em particular e com eles estavam os seus discípulos. E então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: o Cristo de Deus. E Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Amém. Quero falar nessa noite sobre essa cruz que nós precisamos carregar todos os dias, amados. E a gente sabe que essa cruz veio para nós. E essa necessidade de seguirmos a Jesus e a necessidade de Jesus ser salvo, a gente sabe que isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram confrontados pela serpente, por Satanás, né? E Deus falou para que Adão e Eva não se alimentassem daquele fruto, porque se eles se alimentassem do fruto, eles teriam conhecimento do bem e do mal. E então Satanás chega em forma de uma serpente e convence eles, né? E então a partir daquilo ali se instaura, né, a gente sabe que se instaura o pecado, a desobediência diante de Deus. E o homem e a mulher se escondem, e então Deus vem ali no finalzinho do dia conversar com eles. E eles muito, muito nervosos, com certeza escondidos atrás de uma moita, como diz o texto,
E Deus pergunta: onde vocês estão? E eles: nós estamos aqui escondidos. E aí Deus fala: vocês fizeram alguma coisa. Por que vocês se esconderam? Normalmente, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente se esconde, a gente quer esconder. A gente gosta de fazer isso. E Adão e Eva tinham toda a plenitude de Deus. Adão e Eva tinham todo o conhecimento de Deus, tinham toda a presença de Deus. Deus fez um lugar especial para eles viverem. Eu sei que vamos descobrir como era este lugar quando a gente chegar no céu, porque vai ser um lugar de perfeição, Rua chuva, amém. É um lugar de perfeição, um lugar de vida, um lugar de satisfação. Mas Adão e Eva resolveram pecar. E então o pecado vem e habita entre nós. Adão e Eva, eles são expulsos do paraíso, daquele lugar maravilhoso, daquele lugar chamado Éden. E Deus fala: vocês não vão poder mais participar. Eu estou brabo com vocês. E então a história começa. Aí a gente vê toda a história. Nós chegamos a Abraão, chegamos a Moisés. E Moisés então institui todas as leis, os decretos, os mandamentos, porque a partir dali, Deus estava começando a formar mesmo um povo, o povo de Israel, um povo para Ele, e Deus já estava encaminhando Jesus para que Ele viesse até a cruz. Então, os profetas foram falando que Jesus viria, que o Messias viria de um rei, nasceria na cidade de Belém. E a história vem caminhando, e os profetas vêm falando, vêm declarando que o Messias viria, que ele nasceria em tal lugar, de tal forma, e que ele seria o último sacrifício, porque Deus instituiu um sacrifício, instituiu leis pesadas para aquele povo viver. Não era fácil, olho por olho, dente por dente, era assim. O sacrifício anual, todo ano eles precisavam se encontrar para sacrificar. Então foram instituídos os sacerdotes, os levitas, para que todas essas coisas acontecessem. Então, por causa da razão do pecado, Deus precisou fazer todo esse sistema para que a humanidade vivesse. E então a história vem sendo conduzida. Creio que Deus sabia muito bem a época que Ele ia mandar Jesus. Então estudamos semana passada sobre João Batista, que ele veio com a voz no deserto, clamando, preparando o caminho do Senhor. E Jesus veio logo após. E a gente viu semana passada que o ministério de João Batista finaliza, a gente vê que realmente finaliza quando ele batiza Jesus. Então ali João Batista começa a sair de cena e Jesus entra. 3 anos Jesus teve para caminhar entre nós, para nos ensinar, para fazer toda a obra. E Jesus veio com a finalidade de ser rei, profeta e sacerdote. Ele veio com essas 3 funções. Ele veio para estar conosco. Mas nessa época teria que ter um sacrifício, teria que ter isso. E Deus falou: filho, você vai chegar à terra, você vai caminhar, você vai ser carpinteiro junto com seu pai lá na terra. A gente vai ter que fazer isso, José. Você vai trabalhar um tempo com madeira. E então, um determinado dia, eu vou dizer para você: então agora saia daí que você vai fazer o ministério. Você vai ficar lá um tempinho básico, por volta de 3 anos. Depois disso, você vai morrer na cruz. Você vai ficar lá os 3 dias dentro
daquele lugar, daquele calvário, daquela rocha, né? E então depois você vai ressuscitar. E Jesus ressuscita Ele mesmo, né? Não foi obra do Pai, foi Jesus mesmo, porque Ele era Deus, né? Ele fez isso por conta, né? Mas Jesus então está conversando ali com os seus discípulos, muitas pessoas, e Jesus vai dizer que existe uma cruz. Antes da morte dele, Jesus disse que existe uma cruz. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, chefes de sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então Jesus aqui passa para os seus discípulos, depois de ele perguntar para eles: quem vocês dizem que eu sou? Então Jesus tinha certeza que por esse texto, por essa palavra de Pedro, eles estavam entendendo que realmente Ele era o Mestre, Ele era o Senhor, Ele era aquele que viria para nos salvar. Eu creio que eles não entenderam de forma completa tudo aquilo que aconteceu imediatamente, porque sabemos, e a gente vai estudar isso, enquanto Jesus estava sendo preso, todos os discípulos fugiram, alguns ficaram por perto, como no caso de Pedro, mas todos fugiram. E eles foram entender muito tempo depois. Jesus teve que vir depois da ressurreição conversar com eles, mas Jesus disse que era necessário que ele passasse por estas coisas e que fosse rejeitado, né? Que fosse humilhado por aqueles a quem ele veio salvar, líderes religiosos, sacerdotes, escribas, todos aqueles homens, né? Todos aqueles homens negaram Jesus, poucos aceitaram o que Jesus estava fazendo. E o verso 23 vai dizer para nós, e é o que nós vamos estudar com maior detalhe, o verso 23 diz assim: Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, se você quiser, se você quiser, não há obrigação em seguir Jesus, amados. Ele não nos obrigou a andar junto com Ele. Ele disse que quem quisesse fazer isso, mas eu tenho o desejo que eu creio que Jesus gostaria que todos fossem salvos, mas nem todos vão ser, porque Jesus deu a opção para as pessoas aceitarem. Se você quiser me seguir, Jesus estava dizendo por quê? Por que Ele está dizendo isso? Porque realmente nós sabemos que não é fácil, mas Ele não nos força, é uma opção. Quando a gente está evangelizando uma pessoa, ou nós fazemos um culto como esse, no final falamos assim: se você entendeu a palavra de Jesus e quer recebê-lo, né, levante a sua mão. É uma opção, ninguém vai chegar lá do seu lado e levanta a mão, rapaz, aceita Jesus aí, vamos para o céu. Não existe, é opção. É opção, é a sua vontade. É assim como você decide tudo na vida, fazer ou não fazer, viajar ou não viajar, casar ou não casar, comprar um carro ou não comprar, vender a casa ou não vender, comprar, vender, fazer. É decisão, e aqui a decisão é nossa também. Ele nos dá a liberdade para quem quiser caminhar com Ele. Porque se a gente faz de forma obrigatória, não é a mesma coisa. De forma obrigatória não é. É muito triste quando você ali está aprendendo a viver, e aí você precisa começar a fazer coisas, principalmente na sua casa. Eu ali na minha adolescência, eu tinha que lavar a calçada da casa no sábado de manhã. Pensa num cara transtornado para lavar aquela calçada. Acho que era só eu, né? Que coisa triste que eu tinha que lavar aquela calçada.
Eu ficava nervoso, brabo, não gostava de fazer aquilo, né? Muitas coisas. Naquela época também a gente tinha um fogão a lenha em casa, né? E precisava cortar a lenha todo dia para a noite colocar a lenha para queimar, né? Isso era para mim fazer de tarde. Eu ficava assistindo a sessão da tarde numa televisão preto e branco, a tarde inteira. Que perda de tempo aquela minha, né? Aí quando começava a escurecer, que Deus já tinha que estar com o serviço feito, aí eu ia cortar lenha, né? Procurar lenha, rachar lenha para trazer para dentro de casa. Mas, amados, eu aprendi a fazer as coisas. E agora o que eu faço, da forma que eu faço porque eu gosto, né? Então tem coisas ali em casa que eu faço, falei, pode deixar comigo, que essa aqui é... Eu não gosto muito de lavar banheiro, isso eu confesso, porque lá na faculdade, ali em Curitiba, ali no seminário, eu já comentei para os irmãos, para mim conseguir morar dentro lá, eu precisava fazer de alguns artifícios, né? E eu não conseguia pagar lá a mensalidade da faculdade ali do seminário de Curitiba, então surgiu a vaga para limpar o internato. Então eu limpava, a gente morava acho que uns 20 alunos ali, seminaristas, e eu que fazia a limpeza. O banheiro era triste, meus amados, todo dia eu tinha que limpar aquilo. E olha, a rapaziada não colaborava. Tinha que passar cera nos corredores. Gente, o banheiro era feio. Eu saía de lá sexta de noite, quando voltava na segunda, dava vontade de chorar. Que os meus colegas faziam. Então hoje eu não sou muito fã de limpar banheiro, mas aprendi a fazer e faço porque gosto. E ninguém vai para o céu se não gostar de Jesus. Ninguém vai para o céu se não quiser fazer a vontade de Jesus na vida. Não adianta. É um privilégio caminhar com Jesus, não é uma obrigação, é uma alegria. Irmãos, não há maior satisfação, mas existe essa palavra ser, e isso denota tudo para nós. É se você quiser, é se você tiver vontade para isso, não é uma obrigação, mas se você resolver aceitar, então cumpra com seu chamado, faça a vontade do Senhor. A palavra diz então, negue-se a si mesmo, né? Olha como isso é difícil, a gente se negar a nós mesmos. Nós crescemos, a gente vive, muitas pessoas vêm para Jesus já com a vida adulta, pessoas já com caráter formado, a sua personalidade. Como é difícil você falar as coisas de Jesus para que as pessoas possam entender que agora isso daqui não é mais de Jesus. Jesus não gosta que você faça isso, Jesus não quer que você viva dessa forma. E como é difícil você largar a sua velha vida, como é difícil você deixar aquilo que você viveu tanto tempo, mesmo trazendo transtornos e dores para a sua vida. Sabe, a vida sem um propósito, sem uma missão, sem um sentido, a gente sabe que é difícil de ser vivido. A vida sem Jesus é tão ruim. Sabe, as pessoas se entopem de tantas coisas, as pessoas fazem tanto. Sabe, elas querem procurar se agradar da sua vida, sabe, buscar preencher aquele vazio que é só Jesus que dá. Com outras coisas as pessoas desejam isso. E não adianta, nós temos que negar a nossa velha maneira de viver, os nossos velhos hábitos de vida, sabe, aquelas coisas que o Senhor não se agrada. Eu não vou entrar nesses detalhes, você já deve saber o que você foi chamado a negar na sua vida, né? Os seus maus desejos, os seus maus caminhos, a sua ira, né? A sua desobediência. As pessoas têm vivido vidas vazias e querem se encher com o prazer do mundo, e a gente tem visto isso.
Não importa se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre. Se você não tem Jesus, o vazio é o mesmo. A situação é a mesma. E às vezes a gente fala, não, o cara é muito rico, mas não tem nada, né? A gente fica questionando, mas tem muitas pessoas pobres de maré de si, né? Pobre, que tem a mesma dificuldade que a pessoa rica. Porque falta o quê? Jesus. Falta acompanhar Jesus, falta negar a si mesmo. Sabemos que nada vai nos satisfazer se a gente não tiver Jesus, mas Jesus disse, se você quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, negue os seus pensamentos que te afastam de Deus. Existe o caminho estreito e existe o caminho largo. O nosso caminho é o estreito. Eu já falei, eu não sei se muitos de vocês conhecem um quadro bem antigo que tinha os dois caminhos. Eu já falei uma vez sobre isso. Lá em casa nós tínhamos, eu não sei onde foi parar. O pessoal fizeram ainda em tempo de gráfica e colocavam assim, o céu, um caminho para o céu e caminho para o inferno. Aí os textos bíblicos todos explicando. O caminho largo, com as delícias da vida, e lá no final, o fogo pegando fogo. A coisa lá, o inferno, as coisas que as pessoas querem. E o caminho estreito, com os espinhos do lado, umas coisas loucas ali para não deixar você passar, bem estreitinho, cabe uma pessoa só. Mas lá no final está Jesus esperando. E o caminho largo está cheio. E o caminho de Jesus está vazio. Eu quero crer, e infelizmente a nossa igreja aqui tem bastante espaços vazios. Mas vá de repente numa dessas raves, vá num desses shows que tem por aí, para você ver como está lotado. Vai lá ver. A pessoa fica 3, 5, 10 horas na fila, passa a noite esperando, monta uma barraca lá para chegar, assistir. Esse lugar está cheio, cheio de perversidade, cheio de vícios. Então, se alguém quiser me acompanhar, Jesus sabe que não é fácil negar a si mesmo, mas a gente precisa renunciar. Nós precisamos entregar tudo para Jesus. Nós precisamos deixar a nossa vida de pecado e a nossa vida de comodidade para servir ao Senhor. Ele deseja isso de nós. Amados, você não vem para uma igreja ou para uma comunidade. Você não vem para um grupo de pessoas ou por causa do pastor. Você tem que vir por causa de Jesus. É por causa dele. É porque ele faz bem na sua vida, porque ele te salva, porque ele te dá alegria. Você vai deixar hábitos, vícios, algumas amizades, costumes, algum tempo, prazer, por uma nova vida. Se alguém quiser vir, negue-se a si mesmo. Paulo diz lá em Gálatas, o capítulo 2, o verso 20, portanto, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a nossa vida, é isso que Paulo falou. É dessa forma que vamos viver, vamos negar a nós mesmos para que Jesus viva em nós, para que a gente seja habitado por Ele, para que o nosso corpo seja dele, o nosso pensamento, os nossos desejos. Mas aí fica uma pergunta, é fácil? Não é fácil. É por isso que a gente tem bastante banco vazio. Porque é se você quiser. É uma escolha sua. É um desejo seu, é uma opção.
E muitas pessoas falam, porque Deus é mau, porque Deus faz isso, porque Deus aquilo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Deus. É a escolha da pessoa. E aí depois ela quer culpar até num Deus que ela não crê. Muita gente faz isso. Mas há uma opção, nós temos que fazer uma escolha. Paulo diz, eu me nego por Jesus, não por homens. É por Jesus que eu faço isso, é por Ele, é porque eu sei para onde a gente está indo. E aí Jesus diz assim, e tome então diariamente a sua cruz, né? Todo dia, com renúncia, perdoando, amando o próximo, não pecando, não se afastando da palavra, não irando, não dando falso testemunho, não mentindo, né? Mas é uma opção sua, é aquilo que Deus espera de você. Essa é a nossa cruz, todo dia, toda hora, carregando, assim como Jesus fez, né? Esse é o desejo do Senhor. E Ele disse, olha, não é fácil, não é simples. É por isso que eu faço, irmãos, seguir Jesus não é fácil, mas é muito bom. E a gente não pode perder a essência de Jesus em nossa vida. Não podemos esquecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós conhecemos Ele, a verdade dEle nos liberta, Ele nos abençoa. E eu estava imaginando assim, Jesus disse, e tome diariamente a sua cruz. Ok, eu falei, que cruz é essa, né? Eu estava pensando, Senhor, como é que é a nossa cruz? Né? Como é que isso funciona? Eu falei, que tamanho que é, de que madeira? Aí eu tive uma visão de mim mesmo, né? Eu falei, a minha cruz tem quase 1,90 m, quase 90 quilos. Eu tenho que carregar a mim mesmo até o céu. Essa é a minha cruz, se chama Cleverson. Pedindo perdão todos os dias, se libertando do homem mau, se vestindo da forma que Jesus pede. Essa é a minha cruz, sou eu mesmo. Neste caminho individual que é para a cruz, que é para Jesus, é individual. Você pode estar junto com a sua família, mas o caminho do céu é unitário. Você, cada um vai chegar. Quando meu pai era vivo, e era pastor também, a gente ficava muito tranquilo porque, em termos, ele cuidava da gente como pastor. Como dizia, a gente estava debaixo do guarda-chuva dele, E aí ele morreu, ele levou o guarda-chuva junto. E aí eu tive que abrir o meu guarda-chuva. Então é cada um por si. É cada um por si fazendo a vontade do Senhor, é a minha vida. É eu negando aquilo que eu preciso negar, sabe? Eu me alegrando com as alegrias que precisam ser feitas, ou com as tristezas, e a palavra diz então, siga-me. Se você quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Então seguir vai ser uma opção, com alegrias, com satisfação, às vezes com provação, com convicção, tempos de deserto. Irmãos? Vamos ter tempos de muita bênção? Vamos, com certeza. Deus disse que não nos abandonaria. Mateus 28 diz, eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então Ele está conosco. Lá em Jerusalém, naquele dia da festa de Pentecoste, depois que Jesus havia subido ao céu, o reino de Deus veio até os homens através do Espírito Santo. Então Ele está conosco todos os dias. Ele nos ajuda a segui-lo. Ele nos ajuda a negar a nós mesmos todos os dias,
a negar aquela vontade que a gente tem de ser homem, de fazer as coisas de homem. Cada um tem ali o seu desejo guardado. Que eu falo, Deus, como eu gostaria de jogar fora isso da minha mente. Como eu gostaria de poder arrancar esses pecados e não viver mais com pecados. Como seria bom, gente. Mas não tem como, é a nossa cruz. A gente caminha dia a dia, glorificando, cantando, orando, chorando, celebrando, mas caminhando para o céu. Jesus disse que se você quiser salvar a sua vida por si mesmo, você vai morrer. É a morte eterna. Se você dizer assim, eu prefiro continuar vivendo da forma que eu vivo hoje, para mim está bom assim, está ruim, mas está bom. Tem gente que fala, está ruim, mas está bom. Morte eterna. Mas se você perder a sua vida por Jesus, é a vida eterna. E você vai deixar de fazer algumas coisas, você vai brigar com você todo dia para carregar a cruz, mas no final vamos receber a coroa da vida eterna, amados. Vamos receber as bênçãos de viver com Jesus. O que eu ganho então com tudo isso? Primeiramente, com Jesus o sofrimento, caminhando contra a vontade do mundo, Mas eu ganho uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de comunhão, uma vida da presença do Espírito Santo comigo, uma vida futura e uma vida de presença constante com Deus por toda a eternidade. É isso que eu vou ganhar. Não há maior recompensa do que essa, não há maior glória do que essa, não há maior vitória do que essa, em segui-lo e saber que Jesus um dia vai dizer, vinde benditos do meu Pai, receber por herança aquilo que vos está proposto. Mas existe uma cruz para se seguir, amados. Não fique triste por carregar a sua cruz, celebre que você tem a sua cruz, porque ela está dando a opção de você caminhar junto com Jesus. E eu sei que Ele olha para você e Ele fala, eu também carreguei a minha. Jesus carregou 2 cruzes. Ele carregou a cruz que era Ele negando a si mesmo, porque Ele fez a mesma coisa. E Ele carregou uma cruz de madeira, alguns quilômetros, onde foi cuspido, onde foi açoitado, onde não aguentava, com aquela coroa de espinhos na cabeça, e quando ele chega naquele lugar, o pessoal deita aquela cruz no chão, coloca ele em cima, bate aqueles pregos nas mãos e nos pés, levantam aquela cruz. Sabe por quê? Porque Ele ama a mim, Ele ama você. E Ele deseja que a gente aceite essa recompensa de segui-lo, mesmo que seja doloroso por algum tempo. Como Paulo diz, essa pequena prova que vocês vão ter aqui na terra. Porque no céu vai ser toda a eternidade. Aqui na terra é assim, 70, alguns 50, 70, 80 anos, para uma eternidade, irmãos, que eu vou ficar girando aqui sem parar, na presença de Deus, junto com Ele. Então, que a gente tome a nossa cruz e que sigamos o nosso Mestre. Sabe, não há coisa melhor, não há coisa melhor. Se você ainda não fez, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor, e se Ele está falando para você agora, rapaz, moça, jovem, criança, aceite, me aceite. Se você quiser, eu vou ser seu companheiro, eu vou cuidar de você. Sabe, se Jesus está falando com você nessa noite, não deixe de seguir Jesus. Não deixe de caminhar com Ele. A cruz é pesada e é dolorida, mas Ele te ajuda a carregar. Ele caminha junto com você.
a bênção maior de que chegarmos no céu não existe. E amados, eu sou feliz. Eu tive que negar a Jesus por 2 vezes. A primeira foi quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, né? Aí eu carreguei a minha cruz, eu tinha 8 anos de idade, então era uma cruz pequena, né? E ela foi crescendo comigo. Mas depois eu ali, mais tranquilo da vida, trabalhando, começando a montar uma casa, se preocupando em reformar uma casa, em ter um estilo, tentando procurar ter um estilo de vida, falando, não quero ser pastor de jeito nenhum, vou fazer minha faculdade. E aí Jesus fala assim, você vai ser pastor também. E lá eu tenho que pegar mais uma cruz para carregar, né? Tive que renunciar aos meus desejos, tive que renunciar às minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Ora, tem dia que é difícil. Quem conhece a vida de pastor sabe como que é, né, pastor Gastão? Não é fácil. Não. Tem dia que não dá vontade de levantar da cama. Tem dia que dá vontade de fazer como aqueles monges e morar lá no interior do interior, lá fazer uma cabana e ficar lá para o resto da vida. Mas não dá, porque Deus disse que nós temos que negar a nós mesmos e fazer a vontade dEle, porque tem algo especial. Então eu celebro a Deus porque Ele cuida de mim e porque Ele me abençoe. Que você possa ter isso na sua vida também. Amados, se você já é de Jesus, não tenha vergonha de seguir a Jesus. Não tenha vergonha de carregar a cruz. Não tenha vergonha de se chamar filho de Deus, porque Ele te abençoa. A palavra diz, se você negar a Ele, você já está condenado. Então, que você sirva a Jesus com alegria, que você vista a camisa de cristão, de crente, de seguidor de Jesus. Viva isso com intensidade, amado. Que as pessoas possam ver em você que você ama Jesus. Porque todo mundo está vivendo, e aqueles que não têm Jesus também têm dificuldades, também passam por provações e não poucas. Porque além de não ter Jesus, não ter a esperança, eles passam pelos mesmos problemas que a gente passa. Então não adianta. Quer escolher algo melhor, sirva a Jesus. Não tem caminho melhor. Amém? Vamos orar. Quero te agradecer, Senhor, por este tempo. Ó Deus, que a gente passou juntos aqui, ó Deus, celebrando ao Senhor, cantando, louvando. Ó Deus, celebramos a ceia essa noite, nos recordando, ó Deus, do sacrifício de Jesus lá na cruz, quando entregou o corpo. Ó Deus, entregou a sua vida. Ó Deus, se sacrificou por nós. Ó Deus, o seu sangue desceu, escorreu pelo seu corpo. E o Senhor disse que nós seríamos lavados por esse precioso sangue. E nós seríamos perdoados, mas é uma escolha que nós temos. E Deus abençoe, abre os ouvidos das pessoas, abre o entendimento daqueles que ainda não te conheçam, para que possam ter, ó Deus, o acesso ao Senhor. Eu quero te agradecer porque nós vivemos com essa cruz, porque o Senhor mesmo carregou uma. Então o Senhor foi um exemplo daquele que carregou a cruz. E como eu não vou fazer isso, o Senhor, Deus de todo o universo, Criador de todas as coisas, veio até nós, se despiu de toda a divindade, deixou tudo para viver como um homem no meio das suas criaturas, para dizer que há salvação, que carregou a cruz no seu sentido espiritual, mas que precisou carregar uma cruz também, ó Deus, no sentido físico de madeira, uma cruz, ó Deus, que envergonhou, que foi vergonha. Ele não merecia passar por aquilo, mas o Senhor fez porque nos amava e porque nos queria de volta à sua presença, e por isso nós glorificamos o teu nome.
Então que possamos aceitar, ó Deus, com satisfação e com alegria, que possamos ser obedientes, ó Deus, e negar a nós mesmos, negar, ó Deus, a nossa carne, negar, ó Deus, aos pecados, negar esta vida, ó Deus, de tanta tristeza que tantos têm vivido por aí. Ensina-nos, ó Deus, a viver conforme a Tua vontade. Obrigado pela cruz de Cristo. Obrigado, ó Deus, porque fomos chamados e somos lavados e regenerados, purificados com o precioso sangue de Jesus. Ó Deus, cuida de nós nessa semana, abençoa cada um de nós, abençoa os nossos amados que precisam viajar, aqueles, ó Deus, que trabalham na estrada, que são viajantes, ó Deus, cuida da vida de cada um, ó Deus, todos que precisarem, ó Deus, viajar, cuida, ó Deus, para que todos possam sempre ir e voltar abençoados pelo Senhor. Deus abençoe, ó Deus, os nossos irmãos que trabalham, ó Deus, nas lojas, no comércio, na indústria, aqueles que são profissionais liberais, ó Deus, profissionais, os públicos, também abençoe a vida de cada um. Ó Deus, toma conta de cada um. Eu oro, ó Deus, e peço, ó Deus, que sempre possa, ó Deus, haver a excelência no trabalho de cada um. Ó Deus, que eles possam trabalhar com excelência, aquele lugar onde eles trabalham, ó Deus, aquele trabalho que eles representam, possa ser, ó Deus, um lugar abençoado, porque o Senhor está ali através das nossas vidas. Então abençoa aqueles que estão na universidade, aqueles que estão fazendo doutorado, mestrado, ó Deus, uma especialização, ó Deus, ensino médio, ensino básico, até as nossas crianças ali, ó Deus, no jardim, no pré, abençoa a vida de cada um deles, que desde pequenos todos possam, ó Deus, ter uma vida com o Senhor. Dê sabedoria para os nossos jovens, ó Deus, que estão aprendendo a viver a vida, ó Deus, que estão se preparando para o casamento, se preparando para a faculdade. Abençoa a vida de cada um, Deus, sustenta. Ó Deus, sustenta a nossa igreja, Igreja Batista Brasileira de Juí. Cuida do teu povo aqui, ó Deus, das tuas ovelhas, sustenta cada um. Abençoa a nossa casa, abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos. Ó Deus, faça com que nossa casa seja um exemplo, ó Deus, de alegria, de paz. Ó Deus, cuida de nós, sustenta-nos, livra-nos das astutas ciladas do diabo. Coloca, ó Deus, em nós, ó Deus, o escudo da fé, ó Deus, para que Satanás não ataque, ó Deus, com os dardos inflamados dele, ó Deus. Esteja conosco, caminha conosco sempre. Ó Deus, obrigado porque podemos celebrar ao Senhor nessa noite, podemos te adorar em espírito e em verdade. Glorificado seja o teu nome sempre. Mais uma vez, muito obrigado, porque o Senhor entregou Jesus naquela cruz, para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ó Deus, dá para nós paz, alegria, satisfação, a prosperidade que vem do Senhor, os dons, os talentos, que a gente possa exercer tudo, ó Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo, que a presença de Deus estejam com todos, até a volta do Senhor Jesus, até que Ele venha. Amém.